Satan took Jesus, the Lord, surely. Nos diz isso. Satanás tomou a Jesus, nosso Senhor, lá em cima e lhe mostrou The kingdoms of the world, all of them, in a moment of time, and the glory of them, offered them to him. Lhe mostrou os reinos do mundo, todos eles, no momento e a glória deles, e ofereceu a ele. They were his. Ele disse que eles eram seus. So you see, then if he can unite his state and his church together, E então, vejam vocês, então se ele pôde unir seu estado e sua igreja, and the red horse rider could ride sure enough. então o cavaleiro do cavalo vermelho podia cavalgar bastante. Truly. Now, then we find out this mystery here in this church and state. Verdadeiramente. Agora, então, encontramos seu mistério aqui, em sua igreja e estado. Vamos ler Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Senhor Deus, queremos mais uma vez aprender alguma coisa daquilo que o Senhor revelou para o seu profeta, nosso irmão Branham, o qual temos aqui suas mensagens e não queremos nem falar a mais, nem omitir qualquer verdade desta palavra, mas que todos nós tenhamos condição de aprender esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Israel e a igreja purificada. Meu irmão Branham fez a leitura de Apocalipse, capítulo 7. Nós temos aqui duas leituras, do 1 ao 8 e do 9 ao 17, que é todo o capítulo 7 de Apocalipse. E aqui está registrado Israel e a igreja purificada. 144 mil, que é Israel, e logo
a igreja purificada que passa pela tribulação e ela é purificada. Não é a noiva. A noiva, nesse tempo, já foi raptada, certo? É bom nós estudarmos. Estamos estudando mais alguma coisa do 7º selo. São mensagens que nós estamos extraindo dentro do 7º selo. Eu creio que é muito bom. Eu pensei em fazer isto com cada selo. Nós teríamos pregação para muitos anos. Cada selo, a gente ir tirando, cada reunião, uma pregação. E prosseguindo ali. E nós vamos aprender muito mais ainda do Cordeiro ter saído do trono. Se nós começamos nestes selos e estudar parágrafo por parágrafo, ir meditando nisso. Vou começar aqui no 89, do 7º selo. Não é a tradução nova. Depois vocês que estudam os selos têm que procurar. Que eles fizeram aqui no Brasil mais de uma tradução, então a primeira tradução a gente estudou, agora chega a outra tradução, até que você marca tudo e for corrigir com respeito a parágrafos, tudo que já foi pregado é difícil. Eu creio que uma hora nós vamos estudar estes demais selos, tudo na nova mensagem, que aí a gente já estuda de novo a mensagem e vamos aprendendo junto. Mas o parágrafo 89, irmão Branham diz assim, é do 7º selo. Bem, agora chegamos ao selo. Ele já tinha falado 80 parágrafos. Agora chegamos ao selo. Qual? Ao 7º selo. Notaram? Começamos com Israel. Logo chegamos à igreja purificada. Não é a noiva. A igreja purificada. Apocalipse 7, verso 9 a 17, não é a noiva. É a igreja purificada. A igreja são aqueles que mesmo que creram no profeta, mas não receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é língua estranha, é revelação dos selos, dos trovões. É ali que vai mostrar se você recebeu o Espírito Santo, porque Cristo é os selos e Cristo é o Espírito Santo. Se você recebeu Cristo, os selos, você recebeu o Espírito Santo. Agora, receber os selos é receber do jeito que foi pregado. Você precisa receber Cristo do jeito que Ele é. Se você receber Cristo do jeito que a Igreja Católica e os pentecostais e demais creem, você recebe Cristo segunda pessoa. E até mesmo se vocês receberem Cristo, conforme alguns da mensagem creem, que Jesus Cristo, o Filho, tem um Pai, a parte dele e não dentro dele, que eu me defiro de vocês, dualistas, é isto. Vocês creem que o Pai está de fora e eu creio que o Pai está dentro. A diferença está nisso. Vocês veem dois e eu vejo um só. E não sou unicista. Não sou unicista. Porque Deus, como Espírito, não morre. Mas Ele tem um corpo que morreu. É o corpo que é filho. É o corpo de Deus. É o corpo do Pai. Quem morreu foi o Filho, o corpo. Então a diferença está muito pouco. Se vocês andassem mais um pouquinho, vocês chegariam lá. É como os trinitarianos. De trinitarianos, logo uns passou para testemunho de Jeová, viu dois. Por que vocês não chegam até aqui? Aí vocês ficam com um só. Porque se há um Deus, não pode haver mais do que uma personalidade. E eu vou falar de coisa que eu conheço. Não sei por que eu tenho que mexer nisso, meu Deus. É muito simples. Mas falar de coisa que eu conheço porque eu li o livro deles, dos dualistas da mensagem. Eles não gostam que chamei de dualista, não. Mas não tem outro nome. Unicista eles não gostam. Deidade não pode chamar eles porque não é deidade. Deidade é um.
Eles creem que o pai e o filho separados. Olha, tem um livro deles aí, é nossos irmãos. O que nós vamos fazer? Tem um livro deles que mostra que Deus tem cabeça. Está tudo certo, porque Deus não é sem cabeça. Deus tem cabeça, Deus tem pé, Deus tem boca, Deus fala. Só que não é Jesus Cristo. Eu não aguento esse povo. Então é dois. Porque Deus, eu creio que Deus tem cabeça, Deus tem olhos, Deus tem mãos, Deus tem pés, mas é Jesus Cristo. Mas eles querem mostrar o Deus do Velho Testamento tendo cabeça, tendo pés. Mas por certo, esse Deus do Velho Testamento era exatamente uma sombra do Novo Testamento. Quando chegou no Novo Testamento, é o real. Você fica só na sombra. Vem para cá, vem para o real. Certo? Vem para o real. Quando você chega no real, a sombra desaparece. Que a sombra entra dentro do real. O Pai está dentro do Filho. Entende? Então, se você olha para o Velho Testamento e vê um Deus que é uma pessoa, e que depois você vê no Novo Testamento e vê o Filho, que é outra pessoa, isso é dois deuses, porque o Filho é Deus encarnado, é Emanuel. Está escrito na Bíblia. Não crê porque não quer. Certo? Então vocês vão, se vocês não aprendem, não aprenda com teólogo, não. Vem para a manjedoura. Vem para Pedro. Se vocês ficarem atrás de quem andou com o irmão Branham, não desprezando os que andaram com o irmão Branham, que tem gente que é fina, gente boa demais. Mas tem uns que tem umas doutrinas que não dá para engolir nunca. O irmão Branham nunca pregou isso. O que eles vivem pregando. O irmão Branham nunca pregou. Por que não prega o que o irmão Branham pregou? Eu tenho dito, se eles ficassem a deidade, você não precisa de outra mensagem para saber o que é deidade. É só você pegar a revelação de Jesus Cristo. Pronto. Leia a mensagem. A revelação de Jesus Cristo, você já sabe o que é a deidade. Porque foi ali que o irmão Branham mostrou o que é a revelação de Jesus Cristo. Está mostrando para você o que Jesus Cristo é. E é ali que o irmão Branham mostra que Jesus Cristo é Deus. E que o Filho não é eterno. Mas daí nós sabemos. O irmão Branham mostrou. O Filho não é eterno. Mas Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um só. Não tem jeito de você ver dois. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não tem jeito não. Se você quiser outra revelação, você tem que arrumar serviço, porque não dá mais. Isso não é trabalho de pregador mais, ficar ensinando que tem um pai e tem um filho à parte, não. Isso é ignorância. O William Branham não pregou esta mensagem. Ele não pregou esta mensagem assim. O irmão Branham falou contra os unicistas que crê só em Jesus. Não é Jesus Cristo. Eu quero que vocês me provem na mensagem que o irmão Branham dizia que os unicistas criam em Jesus Cristo. Me prove na mensagem. Tudo que eu leio na mensagem, o irmão Branham diz, unicista crê só Jesus. Não Jesus Cristo e nem Senhor Jesus. Era só Jesus. E foi por isso que o irmão Branham disse, como pode Jesus ser seu próprio Pai? Tem que ser Senhor Jesus ou Jesus Cristo. Porque o Pai está no Filho, o Pai é Espírito. Agora, não me traga um Pai separado, que aí é dois mesmo. E você tem doutrina contrária à Bíblia. Com dois. Dizendo que o Pai é um e o Filho é outro. Você tem que dizer, o Pai está no Filho, como o Branham falou. Essa é a doutrina de William Branham. Tem uma aí que diz, a doutrina da mensagem. Não, a doutrina da mensagem, só que não é de William Branham. A doutrina de William Branham, o Pai está no Filho. Agora, a doutrina da mensagem que eles pregam por aí, é que tem um Pai e tem um Filho. Mas não foi Branham que pregou, não. Isso foi teólogo que andou com o irmão Branham. E que eu não quero desprezar, porque o homem é fino também, é gente boa, Deus o abençoe. Mas vocês deveriam aprender, agora, na era dos trovões revelado, se vocês nunca souberam que o Cordeiro saiu do trono,
E agora vocês vêm com deidade mal pregada, que é dualidade? Não. Agora vocês vieram tarde, vocês chegaram tarde. Nós já vimos um só. E depois que vê um só, a gente não tem jeito de beber vinho da prostituta, nem das filhas dela, para ficar bêbado, para ver 2 ou 3. Porque quando você está assim, e marcando, né? Está vendo 2, 3, ele está bêbado. O indivíduo está bêbado espiritualmente. Eles estão bêbados na mensagem, olhando assim. Pode esfregar os olhos. Aí vê 6. Porque aí quando você não está bom de vista, que você passa a mão nos olhos, aquilo vai duplicar ou triplicar o que você está vendo. Que aí a coisa piora. Então é melhor você fixar os olhos e ver como Deus é. Deus foi Jesus Cristo, depois Deus era o Espírito Santo, que Jesus Cristo já veio nas eras mostrando que ele era a coluna de fogo. E agora ele veio em brana, você sabe que a coluna de fogo estava em brana. Deus era brana, outra vez, no final. Amém. Vamos, eu não quero falar sobre isso, mas já falei. São coisinhas que a gente tem que notar. Agora, vocês querem ver o que é um homem como William Branham, um profeta, que estudou livros de teólogos e pregou baseado em teólogo e depois teve que consertar quando recebeu a revelação. Eu estou lendo aqui no 7º selo, irmão Branham dizendo que o capítulo 7 de Apocalipse, estes não são a noiva. Agora, eu tenho uma mensagem aqui, eu já falei para vocês, eu tenho uma mensagem, que essa mensagem, Deus desceu, não só esta, mas quando o irmão Branham estava pregando as eras, Deus desceu no tabernáculo Branham e fez aquele desenho lá. Certo? Deus desceu no tabernáculo Branham e desenhou, e escreveu os nomes dos mensageiros lá. Deus desceu no tabernáculo para fazer aquilo ali. E eu quero te mostrar que a revelação dos selos ainda é superior à escritura na parede. O irmão Branham diz que o reino gentílico começou com uma escritura na parede, lá em Belsazar. E que terminaria outra vez com a escritura na parede. E desta vez terminou com a escritura na parede do tabernáculo Branham. O reino gentílico começou lá atrás, mas terminou aqui. Na hora que você diz, mas o que é isso? Ele começou, você sabe, o irmão Branham diz que começou lá na Babilônia, o reinado gentílico. Mas que como ele começou, ele ia terminar. Ele começou com a mão, uma mão sobrenatural, escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, farsim. E aquilo ali, ninguém soube dar interpretação, teve que chamar Daniel. E agora, vem aqui nas eras. Deus desceu no tabernáculo Branham e escreveu o nome dos mensageiros. Desenhou as eras. Escritura na parede outra vez. Finalizando a era gentílica. O povo deveria ver isso. O final do tempo gentil estava no último mensageiro. Começou lá atrás, na Babilônia, mas terminou aqui, nos Estados Unidos. A escritura na parede. E se você não entende o que foi escrito na parede, os mensageiros, e chegou no último, é Branham. A 7ª era, 7º anjo. E vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele só não podia dizer, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor na minha carne. Mas um dia ele falou. Um dia o Espírito Santo clareou mais para nós, e ele estava pregando Abraão restaurado, 157, ele diz, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Ele clareou aquilo, para mostrar, é a vinda do Senhor em carne, isso é na terra, foi o que aconteceu, nós estamos aguardando ele agora nos ares.
amém? Que é o rapto. Mas estamos agora estudando coisas que vão acontecer depois do arrebatamento. Porque o 7º selo é para nós, assim como o 7º anjo, que é para a 7ª trombeta dos judeus, que são Moisés e Elias, é para Israel. O 7º selo, o 7º anjo, pertence a nós. Mas nesse entremeio, nós temos aí 5º selo, o que aconteceu durante o ano de 42 a 45. O 6º selo, parte do 6º selo, que você tem que ver isso, que sucedeu ali, a coisa aconteceu, para que depois o restante venha abrir para os judeus, quando Moisés e Elias estiver com eles. Amém. Agora o que eu quero mostrar para você, que debaixo de toda essa unção, que Deus desceu no tabernáculo branco e escreveu na parede, os selos ainda é superior. Deus desceu no tabernáculo branco e escreveu. Mas na revelação dos selos, Deus não estava ali escrevendo. Deus estava pregando. Era superior. Então podia corrigir até quando estava escrevendo. Agora, ele não escreveu errado. Não. Só quero te dizer que dentro das eras da igreja, pelo que eu tenho na minha mão, a era de Filadélfia, isso eu vejo já faz muitos anos. Antes de conhecer a terceira etapa, eu já via isso. 122 da era de Filadélfia. Para vocês notarem, quando o irmão Branham estudava o livro dos teólogos, que é a primeira e segunda etapa, que você tem muitos sinais, ainda precisa do sobrenatural da terceira etapa, para poder corrigir o que você fez ali, até na primeira e a segunda etapa. Para corrigir, para te colocar em ordem, para te dar uma fé de rapto. Aquelas mensagens que foram pregadas com testemunho de Deus, com a mão escrevendo na parede, ainda não dava fé de rapto. Tinha que esperar 63, quando Deus estivesse encarnado outra vez, para poder nos dar uma mensagem de fé de arrebatamento, que é o primeiro selo, 35. Ele fala sobre isso, vocês sabem. Eu tenho que repetir, porque muita gente vai ouvir isso daqui separado e precisa saber disso. Com o que nós temos agora, diz William Branham, não podemos subir. O homem tinha fé para curar enfermo, para ressuscitar morto. Diz que não dava para subir. Se com a fé que ele tinha de ressuscitar morto, curar enfermo, paralítico andar, ele falava o nome das pessoas sem nunca ter visto. E não dava aquela fé que ele tinha, não dava para ser raptado. Eu fico pensando a mim, que não faço nada disso. Se eu ficar só naquilo. Se aquela que ele tinha não dava, e ele tinha dons para manifestar a fé dele. E o único dom que nós temos, irmãos, é esse dom da palavra para manifestar a fé que nós temos. No que é que nós cremos? Nesta revelação. Nós cremos na revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos. É assim como o Pai está no Filho. Você vai ver os trovões dentro dos 7 selos. Você vai ver ali. Você não pode ver, tem 7 trovões aqui, 7 selos ali, forma 14. Essa revelação não enquadra com a Bíblia e não enquadra com a mensagem do irmão Branham. E o irmão Branham chegou a pregar isso aí. Tem que falar. Ele chegou a pregar assim. Tem 7 dentro e 7 no reverso do livro. Até 62 na primeira e segunda etapa. Quando chegou a terceira etapa, teve que consertar aquilo e dizer, não é assim. Ele teve que corrigir. Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo, lembra? 79, obrigado. É isso daí que a gente está necessitando, de ver como Deus vai trabalhando, e por mais que você tenha sinais, e você prega coisa bonita, o irmão Branham gostava disso, eu queria chegar aqui no ponto, deixa eu chegar aqui para depois ler essa daqui. Deixa eu continuar no 7º selo aqui. O número é tão tremendo de pessoas com corações sinceros que saíram da grande tribulação. Estes não são a noiva. Apocalipse 7,
verso 9 a 17. Ele diz, estes não são a noiva, porque ela já subiu. Ele está mostrando para nós o que vai acontecer e que a noiva já subiu nesse tempo. Esta é a igreja. Então é Israel e a igreja purificada. Encontraremos mais adiante, como falou Jesus do trono, e onde estaria cada um no juízo. Parágrafo 90 do 7º selo. Agora, encontramos que estas pessoas, estes judeus, estavam selados com o selo do Deus vivo. Correto? Que é o selo do Deus vivo? Agora, não falando contra nenhum grupo ou para ofender a ninguém. Mas se você fala que eles têm uma mensagem que é errada, você está ofendendo eles ou não? O irmão Branham não queria ofender ninguém, mas eu tinha que falar a verdade. Somente quero dizer isto: tenho lido os escritos de muitos teólogos sobre este assunto. Que assunto? Apocalipse 7. Para saber dos 144 mil e da igreja. Ele diz, eu tenho lido escritos de muitos teólogos. E a maioria diz que este grupo de pessoas aqui, que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, dizem que estes são a noiva. Agora ali em cima, o que ele falou? Estes não são a noiva. Agora eu li livros de teólogos, diz o irmão Branham, dizendo que estes são a noiva. Eu quero que você note agora que no ano de 61, creio que é 61, quando foi pregada as eras da igreja, na era de Filadélfia 122, escuta o que ele diz. Jesus veio, ele selou 144 mil, ele tomou 12 mil de cada tribo, mas há outro grupo que não pertence aos 144 mil, que são vistos nos versos 9 a 18 de Apocalipse. Quem são eles? Escuta, eles estão na noiva tirada de entre os gentios. Vocês estão entendendo? Quer dizer, nas eras da igreja, irmão Branham diz que estes de Apocalipse 7, verso 9 a 17, estes estão na noiva tirada dos gentios, de entre os gentios. E eles estão sob o cuidado especial do Senhor. Eles são sua noiva. Isso daqui, eu não prego essas coisas para descrer do irmão Branham, eu prego para confirmar mais ainda. O período da revelação. Aqui foi 61, quando ele pregou as eras da igreja. E ele está dizendo, agora ele diz, eu estudei o livro de teólogo. Eram teólogos que falavam sobre isto. E o irmão Branham, nas eras da igreja, ainda usou aquilo. E diz, estes são a noiva. Agora, quando Deus abriu para ele os selos, você tem que saber que os selos é superior. Isso que importa. 36, a festa das trombetas. Imediatamente após aquilo, deixa eu ler um pouquinho antes. A espada caiu na mão dele, a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou isto era a palavra na mão. Parágrafo 35, a festa das trombetas, tradução de Goiânia. O 36 ele diz, imediatamente após aquilo, após a espada ter caído na mão dele, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo, na revelação dos selos. Se eu disse alguma coisa inspirada, foi naquilo. Ali foi onde o anjo do Senhor nos encontrou. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Amém? Ali, isto se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a completa revelação de Jesus Cristo.
Os selos é a completa revelação de Jesus Cristo. E procure dentro dos selos para ver se você vê dualidade. Procure dentro dos selos para você ver se não vê o Pai no Filho. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. Por quê? Porque ele tinha estudado livros de teólogos, como Uriah Smith e outros, que criam diferente. E ele até pregou alguma coisa daquilo. Mas agora os selos foram revelados. E agora o 7º selo, eu quero que você entenda isso. Você chega no 7º selo, não foi aberto. O que é isso que nós estamos pregando? Está tudo dentro do 7º selo. Mas se você pegar o parágrafo 139 do 7º selo, ele diz: o Cordeiro abriu o 7º selo. Isso aqui é muito bom. Tem coisas que a gente precisa... Eu vou lá e volto cá. Vocês têm paciência, né? Comigo. Havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Eu queria que você aprendesse uma coisa. O livro da redenção estava agora na mão do 7º anjo. Uma vez, o livro estava na mão de Adão. Ele perdeu. E como o livro não podia ir para as mãos de Satanás, voltou para as mãos de Deus. Cristo veio, morreu para poder interceder por esses nomes que estavam no livro. Aí ele tomou o livro. Olha para você ver. Ele estava intercedendo por estes nomes. Quando chega na hora da abertura dos selos, ele toma o livro. Aquele livro que era misterioso, que os nossos nomes estavam escritos nele, é o livro da vida. E o irmão Branco diz: livro da vida é a Bíblia Sagrada. Você fica procurando outro livro, aqui, o meu nome está aqui. Eu vou ver como é que eu chamo aqui. Aqui eu não chamo Osmar. Aqui eu chamo o 7º anjo, Elias. Eu sou desse ministério. É do ministério que eu sou, é o meu nome. Entende? Esse é o ministério que eu sou. Esse é o meu nome. Amém. Então, chega a esse ponto para você ver a revelação do livro da redenção, que estava na mão de Adão, passou para a mão de Deus, voltou para a mão de Deus. Cristo, durante as eras, intercedeu. No final da era, ele tomou o livro já estava na mão do Cordeiro. O Cordeiro converteu em leão, com aquele livro na mão, aberto, converteu em leão, o intervalo 105. E aquele livro, ele desceu como figurativo, como uma espada primeiro. O irmão Branco não sabia se era visão, o que era, mas algo tinha acontecido com ele, ele disse. Ele disse: foi como quando os anjos chegaram naquela montanha. E o livro que Adão tinha perdido, eu quero que você acompanhe isso, pelo amor de Deus. Isso é bonito demais. E o diabo dá muito sono na gente. Tem hora que em casa você precisa tomar remédio para dormir, mas na igreja não precisa. O diabo coça a cabeça, fica coçando a sua cabeça. Na igreja, sai um pouquinho, vai ali, toma um gole d'água, lava o rosto, faz alguma coisa para você vencer a você mesmo. Amém. Não perca isso, fazer como o irmão Branco, não perca isso. É muito bonito. O livro na mão de Adão. Adão perdeu o livro, voltou para a mão de Deus já imediatamente. Aí Deus precisava do Redentor, Deus se fez carne. Agora vem o Filho, morre. Ele é o meu Redentor, mas ele não se apresentou como tal, diz o profeta. Sabe quando é que ele veio apresentar como tal? Eu sou o seu Redentor? Agora na abertura dos selos. Foi agora que ele veio, Cristo veio, desceu do céu sobre o monte pôr do sol, com o livrinho aberto na mão. É eu que sou o Redentor. E passou o livro figurativo, em forma de espada, primeiro na mão do seu anjo, o 7º anjo. E ele tomou a espada
Logo ele viu, mais tarde nos foi revelado que é a palavra de Deus, esta espada. Aonde estava o livro da redenção agora? Estava na mão de quem? Estava na mão do sétimo anjo. O sétimo anjo vem já com o livro aberto, porque quando o livro estava fechado não podia vir para a mão do sétimo anjo. Nem o sétimo anjo entendia. Moisés não entendia. Ninguém entendia aquele livro. Estava na mão do Pai, mas a hora que o cordeiro sai do trono e toma o livro e converte em leão, ele abre o livro. Ele diz: eu já intercedi por vocês que estão aqui dentro deste livro. Eu já intercedi. Então aí ele abriu o livro e desce com o livro aberto e dá para o sétimo anjo. O sétimo anjo recebe o livro aberto e passa para o povo no tabernáculo Brana. Olha onde o livro está. Se você ignorar essa pregação, o livro está na nossa mão hoje. Se tem pastores que não podem pegar esse livro na mão, porque ele não tem condição de entregar essa mensagem, ele não pode ficar com o livro da redenção na mão. Mas o livro da redenção não está mais na mão de Adão, na mão de Deus, na mão de Jesus, na mão de Brana, está na minha mão. É a revelação da palavra. Não é que eu sou profeta. É a verdade. William Branham pregou um livro aberto. E quando ele pregou essa mensagem, é só para você ver. Por isso eu li esta parte. Nem sabia que ia chegar tão gostoso assim. Ele diz: todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense nisto. Porém, assim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial e não viram isso. É muito bom ter um temor reverencial, mas todos estavam tomados por esse temor reverencial e não sabiam disso, não viram isto, não sabiam. Porém, de repente, ali estava e eles cessaram de fazer tudo. Amém. Sim, está aberto. Se você pegar esse parágrafo 139, tradução primeira tradução de Goiânia, este sétimo selo, aí você não vai falar que ele não está aberto. William Branham diz que está. Se você vai para o 201, 202, deste mesmo livro, William Branham diz assim: ele não pôde abrir o sétimo selo, porque é o selo da sua vinda. Aí você fica: abriu ou não abriu, Branham? Deus diz para eu não falar para ninguém. Deus falou para ele: não diga a ninguém. Então ele prega aqui e deixou no meio, quase no meio aqui, dizendo: foi aberto. Só que todos estavam dominados por um temor reverencial, que não viram a hora que o selo abriu. Você não vê o selo. Eu vejo, o sétimo selo foi aberto no céu, mas não foi dado a conhecer. Eles perguntaram para o irmão Branham: os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, mas não nos foi dado a conhecer? Perguntas e respostas, número 478. Ele diz: não, nos 7 selos foram abertos, foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Quer dizer, foi dado a conhecer, sim. Por que você não conhece? Há um temor reverencial. E aquele temor reverencial não deixa você ver isto. Agora, quando eu vi isto, é o que eu me alegrei. Vocês notaram? Creio que eu não preciso voltar ali para acertar mais, está tudo em ordem, sobre o capítulo 7, verso 9 a 17 de Apocalipse. Não são a noiva. É a igreja purificada, diz o profeta. Então deixa eu continuar aqui no sétimo selo 90. Agora encontramos que estas pessoas, estes judeus, estavam selados com o selo do Deus vivo, correto? Que é o selo do Deus vivo. Agora, não falando contra nenhum grupo,
ou para ofender a ninguém. Somente quero dizer isto: tenho lido os escritos de muitos teólogos sobre este assunto, e a maioria diz que este grupo de pessoas aqui, que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, dizem que estes são a noiva. Agora, antes da revelação do 7º selo, ele também dizia que era a noiva. Mas quando Deus revelou, abriu o 7º selo para ele soube que não era a noiva. Outra quantidade deles concordam em que os 144 mil são a noiva, como os testemunhos de Jeová. Diz que a noiva é os 144 mil. Tem que haver uma verdade para esclarecer isto, porque como está errado. Eu não quero ofender vocês, diz o irmão Branco. Eu não quero ofender os teólogos, eu estudei o livro deles. Mas como está errado. Os irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é o guardar o dia do sábado. Você sabe que assim ensinam, porém eu quero que me mostrem um só versículo da Bíblia para sustentar isso. Que um versículo da Bíblia diz que o selo de Deus é o sábado. Mostra um versículo da Bíblia. É que alguém teve essa ideia. Talvez a Ellen White teve essa ideia. E pregou e eles creram. Também não estou contra as igrejas. Estou a favor da palavra. É que alguém teve uma ideia. Porém, se você ler Efésios 4:30, ali encontrará que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Qual que é o selo, então? O Espírito Santo. Não um dia de sábado. O Espírito Santo é o selo. Agora, guarde bem. 91. 7º selo. Isso é quando a obra de mediador tem cessado e Cristo vem para reclamar o seu. A gente não é selado unicamente até o próximo avivamento. Quando você tem sido selado pelo Espírito Santo, essa é uma obra concluída, testificando que Deus o tem recebido e dali não há saída. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você está testificando que Deus te pegou e não tem de você sair dele. Agora, não me diga que você, no tempo de Davi, podia. Eu já estou falando uma coisa, já pensando que você pode pensar disso. Não me diga que estamos selados com o Espírito Santo, estamos selados com o Espírito Santo e ainda adulteramos. Não me diga. Você está provando que não temos o selo. A santificação já faz você parar de beber, de fumar, de mentir, de adulterar. A santificação. O Espírito Santo é enchimento. Ele enche o vaso. Ele vem encher um vaso que já foi santificado, justificado e santificado. Aí o Espírito Santo vem para encher. Por que essa mensagem que pregamos, que é o Espírito Santo manifestado em trovões, em selos? Que o irmão Branham diz: Cristo é os selos e Cristo é o Espírito Santo. O irmão Branham mostrou isso para nós. Ele diz: Cristo é o Espírito Santo. E ele diz que Cristo é os selos. Ao nascer do sol 201, 202. Cristo é os selos. Por que nós, como pregadores, não conseguimos pregar esta revelação agora? Cadê o selo? Nós estamos a cometer adultério e depois dizer que nós temos uma mensagem? Não. Você olha no Velho Testamento, porque Davi adulterou e era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi estava debaixo de sangue de bodes, de cordeiro. Nós não. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. A coisa muda, filho. A coisa muda. Naqueles dias, ele podia até praticar aquilo. Mas agora, eles estavam debaixo da sombra. Nós estamos no real.
Lá era o cordeiro animal, aqui é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então isso é para provar para nós que com o Espírito Santo agora na nossa vida, devemos ser melhores cristãos do que foi Davi. Nesse ponto, de sair com a mulher de um soldado seu. Gente que diz que é revelado e sai com a mulher do outro, com a filha do outro. Então, por favor, veja o que é o Espírito Santo, que é o selo de Deus. A gente não é selado unicamente até o próximo avivamento. Quando você tem sido selado pelo Espírito Santo, essa é uma obra concluída, testificando que Deus o tem recebido e dali não há saída. Você dirá, o tive e logo me apartei. Não, senhor, a verdade é que nunca o teve. Aí eu tive o Espírito Santo e logo perdi o Espírito Santo. Não, você não perde. Ele te sela até o dia da redenção. Agora, oh glória a Deus. Eu queria que você já descobriu qual é o dia da redenção? Quando é o dia da redenção? Onde está o dia da redenção? Quando acontecerá isso? E se eu te disser que já está no passado? Hein? É uma obra concluída, testificando que Deus o tem recebido e dali não há saída. Você dirá, o tive e logo me apartei. Não, senhor, a verdade é que nunca o teve. Deus diz que isso continua até o dia da redenção. 7º selo, 91, até o dia da redenção. Escuta aqui agora, ponha-se a discutir então com ele. Ele disse que é até o dia da redenção. Estamos selados até o dia da redenção. Vamos ver qual é o dia da redenção? Tem paciência? Se Brana falar, vocês creem? 243, Cristo, mistério de Deus revelado. O 242, no finalzinho ele diz assim, e o corpo tem que seguir a cabeça, assim como a esposa segue o seu marido. Amém? Está acontecendo isso, irmãos? Está acontecendo Bíblia nas nossas casas? Está acontecendo Bíblia? Oh, não, pastor, lá na minha casa, Salmo 91, aberto. Você tem que deixar aberto agora Apocalipse 10. Salmo 91 é para tirar as pragas do lar. Nenhuma praga cairá, chegará na sua tenda. Salmo 91. É muito bom. Você ainda está no período só de cura divina. Que você precisa saber que você está no tempo da redenção. Tem que ter Apocalipse 10 aberto. E ler sempre. Meditar sempre na palavra. Amém? Mas eu estou perguntando assim, ó, e o corpo tem que seguir a cabeça. Qual corpo? Nós. Qual cabeça? Cristo. Cristo em quem? No profeta. O corpo, quer dizer, a igreja, os membros, os pastores, os diáconos, tem que seguir a cabeça. Qual cabeça? Cristo. E Cristo era cabeça em quem? Cristo foi cabeça em quem? Cristo. Ele é o Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo. O irmão Brana diz, foi-nos revelado que Cristo é o Espírito Santo. É Deus em uma outra forma. E agora, se é o Espírito Santo, se é Cristo, a cabeça nossa é Cristo em quem? É Cristo no mensageiro do dia, é Cristo no 7º anjo, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Cristo está ali. Amém. Presta atenção agora. Adão não foi enganado, mas põe na sua cabeça, dia da redenção. Estou com vontade de saber isso. O dia da redenção, porque eu sou selado até aquele dia da redenção. Aleluia. E para a gente, irmão, o dia da redenção nunca chega. Eu vou estar selado. Sabe qual é o dia da redenção, irmão? Quando der o meu arrebatamento. Aí eu saio voando, subindo para a glória. Aleluia. Espera lá. Deixa eu te mostrar o que William Branham disse. O dia da redenção. Quando Adão perdeu o livro, ele perdeu a redenção. Aí veio o cordeiro, morreu no lugar dele.
O livro foi para a mão do Pai. Aí Deus teve que se fazer carne para poder ficar com o livro. E aquele intercessor estar intercedendo, que era o sangue. E era o sangue do próprio Pai, porque era o sangue do Espírito Santo. Deus se fez carne, Deus se fez filho, Jeová se fez filho, Jeová se fez mortal. É Deus, Jeová, chorando na manjedoura. É Jeová lavando os pés dos pecadores. É Jeová orando e nada acontecendo, diz William Branham. Depois Jeová morria. Qual Jeová que morreu? Jeová que estava em filho. Jeová que um dia se tornou bebê. Jeová um dia que se tornou homem. Jeová que veio e entrou na natureza humana para ver o que o homem é, o que o homem sente. Deus quis ser igual a nós mesmos para poder pegar-nos e dar o Espírito Santo dele para fazer nós igual a ele quando ele estava na terra. Aleluia. Adão não foi enganado. A esposa segue o marido. Adão não foi enganado. Porém, de todas as maneiras, ele saiu com Eva. A enganada foi Eva. Já leu a Bíblia? 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu. É por isso que a ela não foi dado a liberdade de ser pregadora, pastora. Não existe pastora na Bíblia, senão pastora de camelo, de cavalo, animal. Não pastor de gente. Você vai encontrar pastora, as filhas de Jetro eram pastora de animal, pastora de cordeiro. Vocês estão me entendendo? Não estou chamando gente de animal, não. Eu estou te mostrando que é assim. Que a única forma da mulher ser pastora é se ela quiser criar cabrito, criar ovelha, criar camelo e ser pastora de camelo, de cavalo, animal. Porque não tem na Bíblia para ela um lugar para ela ministrar, sendo ela uma sacerdotisa. Ela é profetisa. Ela tem um dom carismático de profetizar. E quando ela profetiza dentro da igreja, tem que ser averiguado por 2 ou 3 testemunhas. Isso é Bíblia. Agora, quando um profeta fala, não. Ele diz assim, diz o Senhor. Não tem ninguém para corrigir aquilo, para julgar aquilo. Aleluia. Mas isso é tão bom. Já está acabando, meus irmãos? Meu Deus. Mas eu também estou aqui acabando. Eva foi enganada e caiu em transgressão. De outra maneira, o corpo inteiro haveria ressuscitado no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Porém, ele teve que redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem que ser redimida para poder chegar a ele. E nós estamos selados com o Espírito Santo desde Pentecostes até o dia da redenção. Para chegar nesse dia da redenção, podemos, eu já fui redimido, agora sou entregue a Ele. Os selos vieram ser revelados para isso. Ela tem que ser redimida para poder chegar a Ele. O vem, irmão, não pôde suceder ali então, nem ali no Éden, nem ali no Calvário. A redenção está sucedendo agora. 243, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia. A redenção está sucedendo agora. Eu fui selado com o Espírito Santo até a abertura dos selos. Por quê? Porque o Cordeiro saiu do trono e veio provar para mim, eu sou o que te redimiu, eu sou o que intercedi por você, eu sou o seu Redentor, o livro já está na minha mão. Não está na mão do Adão que caiu, não está na mão de Deus, não está na mão do Cordeiro. Agora o livro desceu para a mão do 7º anjo. O 7º anjo veio e pregou esta mensagem no tabernáculo Branham em Jeffersonville. O livro era colocado na mão do pregador, para você colocar na mão do povo,
Hoje eu estou colocando esse livro, meus irmãos, na sua mão. Estou tirando da minha e colocando na sua mão. A redenção está sucedendo agora. É assim diz o Senhor. William Branham falou. Sucedendo agora porque você é selado até o dia da redenção. Quer dizer, é selado até o dia em que o sétimo anjo apareça e o cordeiro sai do trono para tirar o selo, para abrir o selo, para dizer o que está dentro do vagão. E o sétimo anjo recebeu essa mensagem do cordeiro. E no dia que o sétimo anjo recebeu, o cordeiro converteu em leão. Apocalipse 10:3, ele bradou como brada o leão. E deu o livro aberto, não fechado, aberto. Já 7 selos abertos para William Branham. William Branham pregou a revelação dos 7 selos. Deu 7 selos abertos para os ministros lá no tabernáculo Branham. Primeiro tem que ser assim, irmãos. Se os ministros que ouviram o irmão Branham pregar os selos não receberam o livro na mão, por isso hoje eles não têm nada que falar sobre trovões, sobre selos, porque eles não viram nem o tempo da redenção deles, que terminou quando os selos foram abertos. A hora que o selo foi aberto, é que terminou o tempo da redenção. Eu fui selado até o dia da redenção. A redenção é agora, diz o profeta, agora, em 63 ele falou isso. A redenção é agora. Não pode acontecer lá atrás. Você não pensa que ele te redimiu lá no Calvário e já aconteceu, não. Lá ele fez o papel de redentor. Ele intercedeu por você, mas te deu o Espírito Santo como um selo até o dia que ele viesse e abrisse os 7 selos. Ei, glória! E quando ele abre os 7 selos, ele mostra para você: eu sou o teu redentor. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estas tremendas coisas que são dadas a um povo tão pequeno, a pastor tão insignificante. Mas somos agradecidos por poder portar e comportar uma tão grande mensagem. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta luz. É impossível não ter alguém que vê isso, Senhor. É impossível não ter alguém que, ao ouvir isso, não mova seu coração, a menos que já sejam da marca da besta, já estão selados com outro selo. Eles não veem que agora o tempo da redenção terminou, para que os selos fossem abertos. Por isso o cordeiro saiu do trono e a minha redenção foi até agora. Quando o selo abriu, terminou a minha redenção. Ele veio provar para mim: eu sou o que te redimiu. E quando o Senhor veio falar para mim que o Senhor me redimiu, o Senhor estava em Brana, o Senhor estava numa outra carne, e é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus em morfe. Deus em morfe numa coluna de fogo, Deus em morfe numa nuvem, Deus em morfe num homem chamado Jesus, Deus em morfe no Espírito Santo na igreja, Deus em morfe em William Branham, Deus em morfe na revelação dos 7 selos, Deus em morfe enquanto estamos pregando hoje esta palavra. Deus em morfe no meu irmão, na minha irmã, que está recebendo a revelação. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você espera por Jesus, Ele voltou como subiu, o alarido, a voz de arcanjo, e a trombeta se cumpriu. Você espera o irmão Branham para revelar outros mistérios. Terceira etapa é perfeição. Abra já teu coração, ele cumpriu sua missão. Não estamos enganados, o eleito nunca se perdeu. O profeta nos provou que Deus sempre
rápido, e deste mundo sairemos. Vamos pra ceia do Cordeiro, e ali pra sempre estaremos. O Espírito Santo é nosso mestre, sua palavra tem de tudo. Todo o mistério foi revelado, isso que é o nosso escudo. 7 trovões estão nos dedos, o último eleito já entrou. Essa mensagem é sem suspeita, a esposa tem a fé perfeita, pois com a palavra se casou. Não estamos enganados, o eleito nunca se perdeu. O profeta nos provou que Deus sempre foi o mesmo e não perde nenhum seu. Somente falta o nosso rápido, e deste mundo sairemos. Vamos pra ceia do Cordeiro, e ali pra sempre estaremos.